O poder da palavra. Florence Scoven Shinn. Por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Aquele que conhece o poder da palavra presta muita atenção em sua conversa. Vigia as reações causadas por suas palavras, pois sabe que elas retornarão ao mesmo ponto sem haver causado seu efeito. Por sua palavra, o ser humano cria suas próprias leis. Conheci em certa ocasião uma pessoa que me disse: todos os dias perco o ônibus, ele sempre passa no momento em que estou chegando ao ponto. E sua filha disse: eu chego ao ponto do ônibus em tempo todos os dias. Ele chega sempre na mesma hora que eu. E isso continuou da mesma maneira durante anos. Cada pessoa havia estabelecido uma lei para si mesma, uma de fracasso e outra de êxito. Aqui encontramos uma explicação psicológica para algumas superstições. A ferradura de um cavalo e o pé de coelho não têm por si só nenhum poder, mas a palavra e a fé podem trazer boa sorte. Cria um estado de otimismo dentro do subconsciente que atrai a oportunidade. Entretanto, observei que isso não faz efeito no caso das pessoas mais avançadas espiritualmente e que conhecem uma lei maior. Isso explica: não se pode voltar atrás e é necessário desviar as imagens criadas. 2 alunos meus eram bem-sucedidos no mundo dos negócios. No entanto, depois de alguns meses, tudo começou a ir mal repentinamente. Juntos, esforçamo-nos para analisar a situação e descobrir que, em vez de fazer afirmações e voltar-se para Deus a fim de alcançar êxito e prosperidade, eles haviam adquirido 2 figuras de macacos da boa sorte. Eu lhes disse: agora compreendo tudo. Vocês estavam acreditando em macacos da sorte e não em Deus. Esqueçam esses macacos e façam um chamamento à lei do perdão. O ser humano tem o poder de perdoar ou neutralizar seus próprios erros. Decidiram jogar os macacos no cesto de lixo e a partir daí tudo começou a melhorar novamente. Isso não significa que devemos eliminar de casa todos os amuletos de boa sorte, mas reconhecer que existe apenas um único poder, que é Deus, e que os objetos servem simplesmente para transmitir um sentimento de otimismo. Certo dia, uma amiga que estava muito triste encontrou uma ferradura de cavalo quando atravessava a rua. Nesse momento, ela ficou muito contente e passou a ter esperanças. Estava segura de que Deus havia enviado aquela ferradura para aumentar sua coragem. Na verdade, levando-se em conta o estado em que se encontrava, aquele acontecimento foi a única coisa capaz de impressionar seu subconsciente. Sua esperança transformou-se em fé e por isso teve uma maravilhosa demonstração. Ao contrário dos 2 homens que confiaram apenas nas imagens dos macacos, minha amiga logo reconheceu sua força superior. De minha parte, devo dizer que demorei muito para tirar a ideia de algo que me atraía certa desilusão. Toda vez que isso se apresentava, causava-me uma decepção imediata. Entendi que só há um meio para modificar meu subconsciente, que é afirmando: não existem 2 forças, há apenas uma, Deus. Consequentemente, não haverá desilusão, e isso vai me anunciar uma feliz surpresa. Em seguida, percebi uma mudança e surgiram prazeres inesperados. Uma de minhas amigas disse certa vez que nada lhe faria passar embaixo de uma escada. Eu lhe disse: se você tem medo, é porque acredita em 2 poderes, no bem e no mal. Mas Deus é absoluto.
Não pode haver uma força oposta, ao menos que o ser humano crie a falsa lei da maldade para si mesmo. Para demonstrar que não acredita mais em um único poder, apenas em Deus, e que não há força nem realidade perante o mal, pode passar embaixo da próxima escada que encontrar. Pouco tempo depois, minha amiga foi ao banco. Queria abrir sua caixa de correspondências, mas uma escada impedia sua passagem. Era impossível chegar à caixa sem passar por baixo dela. Espantada, minha amiga foi embora. Não pôde fazer frente ao leão que estava em seu caminho. Porém, quando estava na rua, minhas palavras ressoaram em seus ouvidos e ela decidiu realizar um grande esforço. Depois de tantos anos de superstição que lhe haviam deixado prisioneira daquela ideia, voltou ao interior do local onde estavam as caixas de correspondência e descobriu que a escada não estava mais lá. Naquele momento, percebeu o seguinte: a hora que decidiu dar um ponto final àquela apreensão, o motivo foi embora. Essa é a lei da não resistência e que se compreende muito pouco. A coragem contém o gênio e a magia. Enfrente sem medo uma situação que parece ameaçadora e verá como ela deixará de existir, como desaparecerá por si só. Isso explica que o medo foi a causa de você se deparar com a escada que surgiu em seu caminho, enquanto que foi o valor que a fez desaparecer. Dessa forma, as coisas invisíveis trabalham constantemente a favor do ser humano que tira forças de dentro de si sem saber realmente de onde. A causa da força vibratória das palavras e de tudo o que dizemos é justamente o que atraímos. As pessoas que só falam em doenças são aquelas que mais as atraem. Quando iniciamos com a verdade, não podemos deixar de vigiar as palavras. Por exemplo, uma das minhas amigas sempre me diz ao telefone: venha me ver para que possamos conversar um pouco à moda antiga. Esse conversar à moda antiga representa 1 hora de palavras destrutivas, negativas, que não levam a nada e ficam perdidas no esquecimento. São assuntos sobre tristeza, fracassos e doenças. Então eu lhe respondo: não, obrigada, essas conversas à moda antiga são muito chatas e eu tenho muito disso em minha vida. Mas eu gostaria muito de conversar à moda antiga, falando sobre coisas boas, daquilo que queremos em vez de falar daquilo que não queremos. Um velho ditado popular afirma que o ser humano deve utilizar a palavra apenas para 3 propósitos: curar, abençoar e prosperar. Mais precisamente, tudo o que uma pessoa diz ao próximo, diz a si mesma, e tudo aquilo que deseja aos outros será desejado a si mesma. Quando alguém deseja má sorte a outra, atrai a si mesmo essa negatividade. Mas quando se deseja ajudar o outro a alcançar um êxito, inconscientemente estará se ajudando da mesma maneira. Os corpos podem ser renovados e transformados pela palavra e por meio de uma clara visão. Já a doença encontra-se completamente afastada do consciente. A metafísica afirma que toda doença tem uma correspondência mental e que, para curar o corpo, é necessário curar antes a alma. O subconsciente e a alma devem ser salvos dos pensamentos negativos. No Salmo 23 está escrito: Ele restaura minha alma. Isso quer dizer que tanto o subconsciente como a alma devem ser restaurados por meio de justos ideais. O matrimônio místico acontece entre a alma e o espírito, ou seja, entre o subconsciente e o superconsciente. É necessário que ambos estejam unidos. Quando o subconsciente está repleto das ideias perfeitas do superconsciente, Deus e o ser humano são um só. Eu e meu Pai somos um só, ou seja, o ser humano está ligado ao plano das ideias perfeitas. Ele é feito à imagem, imaginação
e semelhança de Deus, faz parte do plano do poder e do domínio de toda a sua criação, sobre seu espírito, corpo e circunstâncias. Pode-se dizer que toda doença e toda desgraça provém da violação da lei do amor. Assim, transmito um novo mandamento: ame uns aos outros, pois no jogo da vida, o amor, ou seja, a prática da boa vontade, ganha em todos os sentidos. O fato seguinte explica bem a questão. Uma mulher que conheço havia enfrentado durante muitos anos uma grave doença de pele. Os médicos afirmavam que a doença era incurável, por isso ela estava à beira do desespero. Essa senhora era atriz e dessa maneira via-se obrigada a renunciar à sua carreira, além de não ter outra fonte de renda. Entretanto, recebeu um contrato muito bom e à noite, durante uma de suas apresentações, teve grande êxito. A imprensa fez inúmeras críticas positivas ao seu respeito, deixando-a maravilhada e cheia de alegria. No entanto, no dia seguinte, rescindiram seu contrato. Um artista ciumento com seu sucesso conseguiu a anulação de seu contrato. Foi aí que ela se sentiu amargurada. O ódio apoderou-se dela, que exclamou em voz alta: "Oh, meu Deus, não me deixe odiar este homem." Naquela mesma noite, trabalhou horas em silêncio. Mais tarde, ela me disse: "Não demorei muito para entrar num silêncio profundo. Parece que agora estou em paz comigo mesma, com aquele homem e com o mundo inteiro." Continuei trabalhando assim durante as 2 noites seguintes e no terceiro dia percebi que minha doença de pele estava totalmente curada. Ao pedir a expressão do amor e da boa vontade, a lei havia sido cumprida, uma vez que o amor é o cumprimento da lei, e a doença, que fazia parte de um ressentimento enraizado em seu subconsciente, desapareceu. A crítica contínua causa certos traumas, uma vez que os pensamentos sem harmonia formam depósitos ácidos no sangue e acumulam-se nas articulações. Os tumores ocorrem por causa de ciúmes, ódio, rejeição de perdoar as ofensas, medo, entre outros. Toda doença ou distúrbio forma-se a partir de um estado alterado da mente. Certo dia, disse aos meus alunos: "Não se trata de perguntar a alguém o que é que você tem, mas sim contra quem você está. A negativa de perdoar uma ofensa é a causa mais frequente das doenças. A consequência de tudo isso é a esclerose das artérias e do fígado, assim como das doenças oculares. Essa negativa se vê acompanhada por um mal sem fim." Um dia desses, uma senhora me disse que estava doente porque havia comido uma ostra em más condições. Então respondi: "A ostra certamente não estava em más condições. A senhora é que deve ter envenenado a ostra. Contra quem a senhora está?" Ela me respondeu: "Horas, contra 19 pessoas aproximadamente." Ela tinha brigado com 19 pessoas e a partir daí havia se tornado uma pessoa irritante, atraindo para si a ostra nociva. Toda falta de harmonia exterior indica uma discórdia mental. O exterior se parece com o interior. Os inimigos do ser humano estão dentro de si mesmo. A personalidade é um dos últimos inimigos que devemos superar, pois este planeta está prestes a receber o início do amor. Vamos lembrar a mensagem que Cristo nos deixou: paz na terra aos homens de boa vontade. O ser humano que é sábio procura aperfeiçoar-se servindo o próximo, trabalha para si mesmo e aprende a enviar as bênçãos e os pensamentos de boa vontade a cada um. E o mais maravilhoso é que quando uma pessoa recebe uma bênção, ela perde todo o poder de nos prejudicar. O homem veio me pedir um tratamento para ter êxito nos negócios.
Ele vendia máquinas e a concorrência afirmava que havia uma máquina superior à sua. Meu amigo pensou que fracassaria. Foi então que eu lhe disse: em primeiro lugar, precisamos tirar todas as suas dúvidas. Você precisa saber que Deus protege seus interesses e que a vontade divina deve surgir dessa situação, ou seja, sua máquina será vendida para quem realmente precisa dela. E acrescentei: não tenha apenas um pensamento crítico sobre esse concorrente. Abençoe-o durante todo o seu trabalho e esteja preparado para não vender sua máquina se essa for a vontade divina. Depois de nossa conversa, o homem foi ver seu cliente, sem o menor ressentimento, sem resistência alguma, inclusive abençoando o concorrente. Mais tarde, ele contou-me que o resultado foi fantástico. Na demonstração de venda, a máquina do concorrente não funcionou e ele pôde vender a sua sem a menor dificuldade. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, pois ele faz raiar o sol sobre bons e maus e derrama chuva sobre os justos e injustos. A boa vontade é a grande protetora daqueles que a cultivam, e toda arma forjada não terá efeito. Em outros termos, o amor e a boa vontade destroem os inimigos que estão contra nós. Consequentemente, não há inimigos ao nosso redor. A paz reina na terra sobre aqueles que enviam pensamentos de boa vontade aos seres humanos. Amado irmão, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo com nossos irmãos a terem esse conhecimento. Sugiro a todos que adquirem os 7 livros em um de Neville Goddard, para que possam se aprofundar verdadeiramente nesses conhecimentos. Devemos ter esse livro juntamente com a nossa Bíblia cristã. Esse livro tem toda a informação que todos necessitam para compreender a Bíblia. Clique no link abaixo, na descrição desse vídeo, e adquira agora o livro impresso O Despertar da Consciência, ou poderão adquirir os 7 e-books digitais ou mesmo adquirir o pacote completo que está com um valor sensacional. Adquira agora para que possa ter o discernimento que tanto almeja, passo a passo, nos 7 livros. Muita paz e luz a todos. Namastê.